Imagina acordar num belo dia de verão, abrir a janela e ver que o oceano sumiu. Não está mais lá. Nem as ondas, nem o som da maré, nem o cheiro de sal no ar. Tudo o que existe agora é um vazio seco, quente e silencioso. Parece impossível, mas... E se, da noite para o dia, toda a água dos oceanos evaporasse? Essa ideia pode parecer coisa de filme, mas nos leva a refletir sobre o quanto dependemos de algo que muitos de nós sequer enxergam todos os dias. Se você também é curioso com esse tipo de cenário, já aproveita e se inscreve aqui no canal Ponto Curioso. Deixa o like, porque hoje a gente vai explorar um mundo onde o oceano simplesmente desapareceu. Agora respira fundo, porque essa história vai te fazer enxergar o planeta com outros olhos. Para começar, vamos entender a imensidão do oceano. Cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por água salgada. Os oceanos armazenam mais de 97% de toda a água do planeta. Eles são gigantescos, profundos, vivos e essenciais. Sem os oceanos, simplesmente não existiria vida como conhecemos. Eles regulam o clima, armazenam calor, produzem oxigênio, alimentam bilhões de pessoas. Mas, nesse nosso cenário hipotético, tudo isso desaparece num piscar de olhos. Imagine que uma força cósmica, ou uma falha absurda da natureza, fez com que toda a água dos oceanos evaporasse de uma hora para outra. Ao invés do mar, tudo que restou foi um chão rachado, um vazio salgado e silencioso. As praias sumiriam, as ondas, os peixes, os navios. Tudo desapareceria com elas. Mas o que aconteceria com o planeta nos minutos seguintes? A primeira coisa que sentiríamos seria o calor. Sem o oceano para absorver e equilibrar a radiação solar, as temperaturas subiriam rapidamente. O clima ficaria seco, instável, descontrolado. A umidade do ar cairia drasticamente. As nuvens desapareceriam aos poucos. E com elas, a chuva. As regiões litorâneas, que antes eram frescas, se tornariam desertos abrasadores. Cidades costeiras como Rio de Janeiro, Lisboa, Sydney ou Nova York seriam engolidas por uma onda de calor e poeira. O ciclo da água, que mantém o equilíbrio da vida no planeta, seria quebrado. Sem evaporação, condensação e chuva, os rios começariam a secar. Os lençóis freáticos perderiam força e a vegetação murcharia em silêncio. O cheiro de maresia sumiria do mundo. Os ventos mudariam de direção. As correntes marítimas que regulavam o clima global já não existiriam mais. O planeta começaria a perder o equilíbrio. Tudo que conhecemos como normal deixaria de existir. E enquanto a Terra aquecesse, uma pergunta ficaria no ar: como sobreviver sem o oceano? Com o oceano evaporado, a Terra entra num colapso invisível, mas devastador. E os efeitos não param apenas no clima. A vida marinha desaparece. Milhões de espécies de peixes, corais, algas, moluscos, crustáceos. Tudo isso some do planeta em poucas horas. A base da cadeia alimentar marinha é destruída. E com ela, muitos animais terrestres que dependem do mar para se alimentar também começariam a desaparecer. Baleias, golfinhos, focas, aves oceânicas, sem habitat, sem comida, sem chance. O silêncio nos oceanos seria um silêncio de extinção. E não para por aí. Cidades inteiras que dependem do mar para sobreviver entrariam em colapso. Turismo, pesca, transporte marítimo, comércio internacional, tudo seria afetado. Milhões de empregos sumiriam com a maré, ou com a ausência dela. O transporte de carga por navios deixaria de existir. As rotas comerciais entre países seriam interrompidas. O abastecimento de diversos produtos seria comprometido em escala global. Mas existe um impacto ainda mais invisível.
e mais perigoso. Os oceanos são os maiores produtores de oxigênio do planeta. Sim, é isso mesmo. Mais de 50% do oxigênio que respiramos vem de algas microscópicas que vivem na água do mar. Sem elas, a concentração de oxigênio na atmosfera cairia com o tempo. Talvez não no primeiro dia, talvez nem na primeira semana, mas pouco a pouco, respirar se tornaria mais difícil, mais cansativo, mais perigoso, e o corpo humano começaria a sentir os efeitos. Fadiga, dores de cabeça, dificuldade de concentração, problemas cardíacos. E em casos extremos, a vida se tornaria insustentável. Mas os oceanos também funcionam como grandes filtros naturais. Eles absorvem cerca de 1/4 de todo o dióxido de carbono que emitimos na atmosfera. Sem eles, esse gás começaria a se acumular rapidamente. O efeito estufa se intensificaria. O aquecimento global sairia de controle. Regiões que hoje já são quentes, como o Oriente Médio, Norte da África, partes da Ásia e América do Sul, se tornariam inabitáveis. O calor extremo provocaria ondas de seca, incêndios florestais e falta de água potável. As calotas polares começariam a derreter ainda mais rápido. E mesmo sem os oceanos, o derretimento do gelo causaria instabilidade no solo e possíveis terremotos, além de liberar gases presos no gelo por milhares de anos. O planeta entraria numa espiral de desequilíbrio. Tudo isso porque os oceanos, silenciosos, profundos, calmos, deixaram de existir da noite para o dia. Agora imagine a vida humana nesse cenário. Os sistemas de agricultura seriam prejudicados. As colheitas falhariam por falta de chuva e calor excessivo. A água potável se tornaria um dos recursos mais escassos do mundo. E as pessoas começariam a migrar em massa em busca de lugares mais habitáveis. Mas onde seria seguro viver num planeta que perdeu seu principal regulador? Com tudo isso acontecendo, o mundo seria um lugar diferente, mais seco, mais quente, mais solitário. A pergunta que fica é: se o oceano sumisse, o que restaria de nós? Em meio a tanto caos, é difícil imaginar algum tipo de equilíbrio. Mas talvez o maior propósito desse pensamento não seja prever o colapso, e sim valorizar o que temos agora. Os oceanos sempre estiveram lá, silenciosos, constantes, profundos. Mas, justamente por estarem sempre presentes, muitas vezes passam despercebidos. Eles são os verdadeiros pulmões do planeta. Nos protegem do calor, alimentam bilhões de seres, movem os ventos, acalmam as margens. E mesmo assim, são constantemente ameaçados por poluição, pesca predatória e aquecimento global. Talvez imaginar um mundo sem oceanos nos faça perceber algo essencial. A natureza não é eterna. Ela é viva, frágil e precisa de cuidado. Porque tudo o que parece garantido hoje pode evaporar amanhã. E se a água tem o poder de desaparecer, que a consciência possa emergir em seu lugar. Que a gente aprenda a respeitar antes de perder, a cuidar antes de lamentar, a agradecer antes que a ausência fale mais alto. Feche os olhos por um instante e imagine o som do mar. As ondas chegando na areia, o vai e vem da maré, o cheiro salgado, o vento úmido, o azul infinito. Agora pense, e se isso sumisse amanhã? O silêncio seria ensurdecedor. Não apenas por fora, mas por dentro. Por isso, que esse vídeo sirva como um lembrete de que o planeta que nos acolhe também precisa ser acolhido, que você possa olhar para o oceano com outros olhos, com mais gratidão, mais amor, mais reverência. E se um dia o mar quiser descansar, que ele o faça em paz, sabendo que, ao menos por um tempo, foi amado. Se você chegou até aqui, é porque sente esse mesmo chamado de curiosidade, consciência e respeito. Então, aproveita esse momento e se inscreve no canal Ponto Curioso.
Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa refletir sobre isso. Aqui, a gente transforma cada dúvida em um universo de possibilidades. Fique em paz e que o som das ondas nunca falte na sua memória.